Fala pessoal, tudo bem? Aí Manuel Santiago falando e hoje eu quero trazer para vocês aqui uma videoaula de como fazer uma simulação no portal de empreendimentos da Caixa, tá? Primeiramente, esse portal é um portal utilizado para empreendimentos de lançamento, certo? Então, quer dizer que você que está buscando fazer uma simulação para um empreendimento que já está pronto, não seria, provavelmente você não usaria esse portal, tá certo? Você usaria o outro, que é o www.outro, ok? Tendo dito isso, aqui na tela vocês estão vendo agora um passo a passo que eu vou colocar na descrição desse vídeo, que vai te dar um guia de como ir, né, preenchendo essa simulação aqui, tá ok? Vamos lá. Primeira coisa, na data que eu estou fazendo hoje, né, 28 de maio de 2026, o programa Minha Casa Minha Vida está como está nessa tabela aqui, que vocês estão vendo aqui na frente, tá? Da faixa 1 à faixa 4 é o Minha Casa Minha Vida, e a partir da faixa 4 seria o SBPE. Primeiramente, vocês têm que entender que tem essa diferenciação. E ela tá aqui, ó, na renda do cliente versus o imóvel que essa renda pode comprar, certo? Um exemplo. Se o cliente tem renda de 13 mil e R$ 1, olha só, 13 mil e um, ele já sai do faixa 4 e vai para o SBPE. Embora R$ 1 pareça ser pouco, mas ele causa um dano muito grande. Por quê? Porque ele vai de uma taxa de juros de 10, ó, para uma taxa de juros de 11,49. Isso aqui dá 1,49 a mais. Na prática, a parcela fica muito maior e financia menos para a renda, entendeu? Fazendo com que a pessoa tenha que ter muito mais renda para financiar o mesmo que uma dessas faixas maiores conseguiria financiar, digamos assim, quando a gente coloca taxa de juros versus taxa de juros. Então, a primeira coisa que você tem que saber é fazer essa diferenciação entre qual é a renda do cliente e do imóvel, tá certo? Eu peguei aqui um exemplo, tá? Um empreendimento aqui da Direcional, o Conquista Maraponga. Peguei uma unidade qualquer aqui, do bloco 1, 502, né? Que é uma unidade do quinto andar, tá certo? Aqui eu quero explicar outra coisa para vocês. Existe uma diferença entre preço e avaliação. O preço final, né? O valor final é o valor quanto a construtora está vendendo esse empreendimento. Não necessariamente o preço final e o preço de avaliação eles vão estar iguais. Normalmente, no lançamento, isso acontece, eles estarem iguais, só que mês a mês o empreendimento vai tendo uma valorização e demora um pouco até a Caixa aí fazer uma nova avaliação lá do projeto para subir o preço do preço de avaliação. Então, toda vida que vocês forem fazer, né, uma simulação, vocês têm que ter essa noção. Qual é o preço de avaliação versus o preço de venda. Nesse exemplo aqui, eu fiz questão de botar esse exemplo, por quê? Porque a avaliação está 266 mil, mas o preço de venda está 290. O que isso quer dizer? Quer dizer que de 266 a 290 vai dar um valor, né, digamos que dá perto de 30 mil, né? E esse valor o cliente vai ter que dar de entrada, e aí depende de cada construtora como é que vai ser feita essa entrada, entendeu? Então, se o preço de venda está acima do preço de avaliação, isso é meio ruim para o cliente. Por quê? Porque ele vai financiar 80 a 90% disso aqui, dependendo da forma, né, que foi escolhida a amortização, e aí vai ficar essa diferença aqui para ele pagar na entrada. Então, dependendo da renda do cliente, do poder dele de compra, né, isso vai ficar um pouco mais difícil. E aí o que que acontece? Tendo em vista que eu escolhi aqui esse produto, nós vamos para a segunda etapa, que é o quê? Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, eu, eu estou falando aqui de Fortaleza, então eu vou levar em consideração os valores dos tetos de Fortaleza. Você que está assistindo aí de outra cidade, você tem que procurar saber qual é o teto de cada faixa dessa daí. Aqui em Fortaleza, né, aqui nesse passo a passo aqui, os tetos estão dessa forma aqui. Pode ser que na sua cidade esteja diferente, ou para menos ou para mais, tá certo? Primeiro ponto, eu tenho que identificar qual é o produto e qual é a renda do meu cliente. Eu não vou falar de validação de renda, se é uma renda formal ou informal. Estou pegando só o número da renda aqui. Isso é um assunto para um outro vídeo, porque senão ficaria muito grande esse vídeo aqui, né? Vamos dizer que eu estou com um cliente que ele tem a renda de R$ 4.000. Então, o que isso quer dizer na prática? É que até R$ 4.000 ele está aqui dentro dessa faixa aqui, ó, da faixa 2, entendeu? E a renda dele poderia até R$ 5.000, ele ainda continuaria na faixa 2, só que ele está limitado a comprar um imóvel de 270 mil. Por que essa limitação? Porque se ele comprar um imóvel de uma faixa acima, ele vai ser penalizado, certo? E ele vai pagar os juros do SBPE. E por que essa penalização? Eu entendo o seguinte, a Caixa, ela não é boba. Ela vai pensar o seguinte, cara, se o cara é faixa 2 e ele está querendo comprar faixa 3, quer dizer que ele tem poder aquisitivo. Ele está de alguma forma sonegando, colocando a renda para baixo. E não importa se realmente o cliente tenha a renda no faixa 2 e ele ganhou alguma herança, alguma causa trabalhista ou as contas de uma empresa e ele está com um valor bem grande que daria para ele comprar na faixa seguinte.
Não importa para a Caixa isso, o motivo. O que importa é que esse cliente, se ele comprar uma faixa acima da dele, ele vai ser penalizado e vai para o SBPE. Agora, e se acontecer o contrário? Se ele é faixa 4, um exemplo aqui, que pode ir até 13 mil, e se ele comprar um imóvel do faixa 3, que vai até 400 mil, ele vai conseguir comprar mais com os juros da faixa que ele é, entendeu? Então, isso é uma forma também de penalizar. Porque você tem a renda, então não importa. Se você podia estar comprando um imóvel de R$ 1.000, você vai pagar 10% de juros. Entendido? Como eu disse, vou colocar o link desse tutorial aqui, né, desse passo a passo aqui no vídeo, ok? E aqui, ó, já fica uma dica, né? O cliente que é cotista, o que é cotista, pessoal? Ele tem mais de 3 anos de contribuição no FGTS. Não precisa ser 3 anos numa única empresa, pode ser 3 anos picotado, somatória de 3 anos em várias empresas, entendeu? E aí, até a faixa 3, ele tem uma redução de 0,5% nos juros. Isso, pessoal, é algo maravilhoso. Por quê? Porque aumenta muito o potencial de compra desse cliente, entende? Se ele tem a questão do cotista. Não vou falar aqui de subsídio, tá certo? Não é o foco desse vídeo. Por quê? Porque eu vou fazer em cima de uma renda de R$ 4.000, certo? Aqui, ó, eu deixei o link, tá? E é assim que você abre o link, você vai estar nessa primeira página, ok? Se você vai fazer a simulação, né, para um imóvel lançamento e ele é associativo, né? Você vai vir aqui, ó, e vai deixar em FGTS, ok? Se o cliente é SBPE, aí você vem aqui, ó, ok? Avanço. Aqui já até está preenchido porque eu acabei de fazer uma simulação, mas vai vir, ó, preenchido aqui, ó, em novo, certo? Aqui vai depender do tipo de imóvel que você está fazendo. Como eu estou falando de lançamentos no associativo, a gente usa esse daqui, ó, plantas coletivas, ok? Se é um imóvel novo, aí você vai ter que ver qual é aqui as opções que ele vai se enquadrar. Eu não vou explicar sobre imóvel novo nesse vídeo, ok? Aí, ó, você vai colocar a cidade e você vai colocar o valor de avaliação. Olha aqui, ó, valor de avaliação, né? E a cidade. Veja bem, lembra que até R$ 5.000, ó, até R$ 5.000 ele consegue comprar até 270 mil. Ou seja, se ele tiver R$ 5.000, mas for 271 mil, ele já é penalizado, vai para o SBPE. Não é o caso aqui, tá? 266 mil. E a renda do cliente foi colocada aqui. Nesse caso aqui, é só um comprador, ok? É só um comprador e ele é cotista. Aqui, pessoal, é o seguinte: se você recebeu um retorno de um cliente aprovado e você já sabe qual é a parcela aprovada, você consegue colocar essa parcela aprovada aqui. Mas você tem que ver se a parcela aprovada foi até 30% da renda do cliente. Como assim? Esse cliente aqui, ó, ele pode ter uma parcela de até 1.343, ok? Essa é a parcela máxima que a renda dele comporta. Com base nessa parcela é que vai ser liberado o tanto de financiamento para ele com base no preço de avaliação, entendeu? Calma, eu sei que é muita coisa, mas também eu tive muita dificuldade no começo, mas de tanto vocês fazerem isso, vocês vão ver que é tranquilo, beleza? Até porque com esse passo a passo aqui, ó, você não precisa memorizar as coisas, é só você ir voltando aqui e fazendo. Aí beleza, ó, escolhi lá FGTS, coloquei as informações, né, do imóvel do cliente. Vou em frente, ó, nessa tela aqui, a gente só faz seguir em diante, ó. Aqui, se tiver um comprador, é 100%. Se tiver dois compradores, 50% cada. E aí tem que ser colocada aqui a data de nascimento do cliente, ok? A data de nascimento, lembrando que vai fazer diferença com relação à idade do cliente, porque se ele tem até 45 anos, ele consegue financiar o máximo possível, que seria 35 anos. Se ele tem 46 anos, já começa a diminuir um ano a cada ano que vai passando. Ou seja, quanto mais idade, menos tempo para financiar, consequentemente, mais o valor da parcela é maior e menos financiamento. Aí, ó, cliquei em avançar, vem para essa tela aqui, ó. Cara, no começo eu ficava muito confuso com essa questão desses códigos aqui, porque é muito chato isso aqui, eu não entendo por que eles não facilitaram, né? Mas tudo bem. Você vem aqui no passo a passo, ó, e você vem, e olha aqui, ó, já deixei aqui, ó, os códigos, ok? Então, faixa 1 e 2, código 3280. Faixa 3, 3302. Qual é a mesma faixa que o meu cliente tá? Ele tá perto de 5.000, então é o faixa 2. Se ele é faixa 2, eu venho aqui, qual é o código do faixa 2? 3280. Venho aqui, ó, 3280. Aqui é onde você vai definir qual é o tipo de amortização que vai escolher. Geralmente vai vir sempre selecionado o saque. Mas se você estiver lidando com clientes de rendas abaixo de 7 mil, muito dificilmente ele vai na saque, porque a saque é a parcela maior, financia mais, mas a parcela é maior e dependendo da renda do cliente não vai encaixar bem o plano. Então aqui, se for renda baixa, bot price, não tem muito o que fazer. Aqui, esse campo aqui de metragem não tem importância. Pode colocar zero, não tem importância nenhuma, certo?
Se nós estivermos falando de um cliente aqui, ó, eu não vou falar de subsídio, mas se for um cliente até cerca de 3.500, 4.000, pode ele ganhar algum subsídio. E aí, para ele ganhar subsídio, ou tem que ser 2 participantes ou tem um dependente, tá? A gente faz um vídeo em outro momento a respeito disso. Aí a gente avança aqui, ó. Aqui você vai pegar quantos meses tem para entrega desse produto. Por quê? Vamos supor que faltem, acredita aqui que falta 10 meses, um exemplo, né? Vou calcular aqui. Ele vai colocar como é que seria em cada mês a questão dos juros obra. Isso aqui eu vou explicar mais para frente, ok? Pronto. Aqui é a aprovação. Vamos entender essa tela aqui, beleza? Aqui em cima está o valor do imóvel, né, de avaliação, qual foi o código que foi utilizado, quantos meses tem, né, de financiamento, no caso aqui 35 anos, né. Aqui pode chegar até 80%. Aqui ele está calculando que ficou uma entrada de 53.926. Só que lembra que tem um preço de 266 para 290, então não vai ser só essa entrada aqui. Vai somar isso aqui com a diferença do valor de avaliação para o valor de venda. Então a entrada aí aqui dá uns 24 mil, se eu não me engano, né? Então somaria-se aqui mais 24 mil. Então aí nós estamos falando aí de quase 80 mil reais, né? Que seria a entrada desse caso desse cliente aqui. Aí vai depender de quê? Se tem algum desconto, né? Qual é a construtora que você está fazendo aí? Qual é o desconto que ela está dando? Se tem alguma promoção, né? Qual é a condição do mês? Aqui, ó, ele não teve subsídio, ok? Ele não teve subsídio. Mais uma vez, repete a quantidade de anos aqui, que é o que realmente vai ser o financiamento. Aqui foi o que liberou para ele, né? De financiamento. Aí imagina, ó, se é 290.400. Ó, 290.400. Menos o que liberou de financiamento. Ficou 78.326, como eu havia dito, quase 80 mil de entrada, ok? Aqui embaixo, pessoal, mostra qual é a parcela de financiamento e qual os juros que ficou, certo? Ó, 6,69, será que tá certo aqui? Ó, ficou nessa faixa aqui, ó, entre esse e esse, entendeu? Não é que sempre vai dar esses juros aqui, é que ele vai ficar nessa faixa desses juros até esses juros dessa renda até essa renda, entendeu? Aí, vamos lá. O que é que a gente precisa saber mais? Aqui do lado tem as informações, ó, certo? Uma coisa legal, se você quiser pegar essa simulação aqui e ficar trabalhando em cima dela, você clica aqui onde você quer voltar. Aqui voltaria para o ponto dessa opção para você poder fazer alterações. Por exemplo, se eu quiser mudar aqui o preço de avaliação do imóvel, eu clico aqui, já vou para a tela lá e altero e só volto, né, até chegar nessa tela aqui, ok? Aqui, ó, alterar prazo de entrada. Vamos supor que eu estou vendendo para um cliente e ele tem 100 mil reais. Então, eu vou colocar aqui, ó, que o cliente tem 100 mil reais. O que que vai acontecer, ó? Olha que interessante. Vou colocar aqui, ó. O cliente tem 100 mil reais. Vou avançar. Ele já considerou aqui, ó, a entrada de 100 mil e já diminuiu tanto que ele vai financiar, consequentemente diminuiu a parcela. Entendeu? Então, é aqui que você vai fazendo essa brincadeira, se você souber, né, se o cliente tivesse entrada. Né, eu vou zerar aqui para ele calcular de novo lá a entrada. Opa, aqui vai ter que botar, foi 53 mil, né? Vou botar aqui 53 mil, só para... Pronto, ó. Ele já calculou aqui, ó. Voltou para o número anterior. E aqui, eu quero aproveitar para apertar aqui, ó. Se você clicar aqui, ele vai mostrar como é que é, ó. Vou começar por essa parte aqui de baixo. A parcela, ela aqui é do mês 1 ao mês 13, ela vai ficar dessa forma. E aqui ele vai dando, ó, de 12 em 12 meses, praticamente, ó. Ele vai fazendo uma estimativa para o cliente ver, você pode mostrar para o cliente como é que fica. Porque a price, apesar dela ser linear, ela pode ter essa variabilidade aqui, ok? Aqui, pessoal, é onde muita gente erra. Por quê? Aqui ele está dando como é que vai ser nos 10 meses o seguro obra, o juros obra, certo? Aqui, ó, tá como se fosse R$ 43,00, 157, 272. Muita gente pega essa informação aqui e passa para o cliente, mas não está correto. Por quê? Porque em cima desses valores ainda vai ter a recorrência da TR. E, para isso, eu trouxe aqui um negócio legal para vocês aqui. Ó, tô aqui na tela, certo? Aqui, esse meu site aqui é uma ferramenta para ajudar você, corretor, a vender mais. E eu vou fazer um vídeo só sobre ele, ok? Aqui, ó, juros obra. Vai ter uma propagandazinha para ajudar o criador, né? Ainda não está aparecendo, está em processo. Você vai clicar aqui, ó, em seguro obra. E aqui você vai colocar qual é a parcela, ó, qual é a parcela de financiamento. E quantos meses tem até a entrega. No caso lá eu falei 10 meses. Então vou colocar aqui. Olha aqui como é que fica a diferença, certo? Ele também está subindo de 10 em 10%, ó. Tá batendo igual o simulador lá da Caixa. Só que a parcela tá diferente. Vamos voltar aqui. Ó. Aqui tá dando 43,
certo? Aqui está dando 134. Então, esse é um grande erro que a maioria dos clientes fala. Não, os juros obra só vai ser até 70% da sua parcela. Só que eles esquecem de considerar a TR. Então, com esse aplicativo aqui, você consegue fazer essa simulação de como ficaria os juros obra. E olha que interessante, ó, a parcela de financiamento é 13.400, 13.000, desculpa, R$ 1.343. Só que olha aqui como é que pode ficar a última, ó, 1.365. Por quê? Porque teve a correção da TR, ok? Aqui tem um botãozinho de você clicar para baixar esse PDF e mandar para o cliente. Só que eu sempre gosto de fazer o seguinte, ó. Seu cliente, aqui é uma simulação, vai contar mesmo que aparecer para o senhor lá no aplicativo da Caixa, tá bom? E aqui, ó, aqui por padrão vem zerado, mas se você clicar aqui, ó, mostra quanto que o cliente vai pagar nesses 10 meses, quanto que ele vai pagar de juros obra. Isso aqui é um assunto para um vídeo bem mais longo, né? Mas aqui dá para você comparar quanto que ele pagaria de INCC no repasse bancário versus o que ele pagaria de juros obra. E você explicar para o cliente, tá certo? Então, assim, aqui, pessoal, vou voltar novamente aqui para finalizar o vídeo. Então, toda vida você vai pegar qual é o valor do cliente, da renda do cliente versus versus o valor do imóvel, né? O valor de avaliação do imóvel. E olha que interessante, ó. Vou finalizar mostrando para vocês aqui como é penalizado, ó. Vou clicar aqui. E aqui, ó, eu vou mudar o preço de avaliação aqui do imóvel. Vou botar 271 mil, ó. Opa, sempre tem que apagar, sempre eu esqueço disso. Ó, 271 mil, eu só mudei isso, ó. Mudei R$ 1.000. Aliás, era 266, né? Mudei aí para 271. O que é que vai acontecer, né? Vamos avançar aqui. Opa, tem que escolher aqui, ó. Olha só, já deu ruim. Por quê? Porque sumiu o código aqui, ó. Entendeu? Foi para outra faixa, ó. Tá certo, ó? Vamos aqui, ó, voltar aqui para vocês verem. O imóvel foi para a faixa 3, certo? Ou seja, esse código aqui é o código da faixa do imóvel, tá certo? Aí ele foi para a faixa 3, ó. Eu vou preencher aqui o resto. Continuo. Olha só o que aconteceu. O cliente não teve capacidade para financiar. Entendeu? Por quê? Ficou zerado. Zerado aqui. Por que ficou zerado? Porque ele foi penalizado com a taxa de juros, não liberaria o valor suficiente para ele financiar. Também pode ser feito o teste da seguinte forma. Eu volto aqui e eu coloco o SBPE aqui, ó. Lá no passo a passo lá tem mostrando para vocês, ó, que lá é o 1976. Como é que vai ficar? Aí muda, ó. Porque você tem que forçar, né, o simulador a entender que é o SBPE. Aí ficou dessa forma. Olha, quanto que liberou com relação à outra simulação? Por quê? Porque foi para outra taxa de juros, ó. Entendeu? Então, liberou menos tempo, menos valor e ficou uma entrada muito maior. Por isso que você tem que pegar esse tutorial aqui, esse passo a passo, e entender direitinho qual é a faixa da renda do seu cliente e do imóvel, tá certo? Foi um vídeo um pouco mais longo. Eu sugiro que vocês peguem vários imóveis e fiquem brincando, tá? Se você chegou naquela parte do código e o código não está aparecendo, alguma coisa está errada. Ou a faixa do imóvel está diferente da faixa do cliente, entendeu? Ou alguma coisa foi digitada errado, tá certo? Então, deixa seu comentário aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida de algo que eu não falei, vocês deixem o comentário aqui que eu vou fazer um outro vídeo para explicar essas dúvidas, ok?